estamos recepcionando nos estúdios da TV Prevê o escritor espírita Richard Simonetti, que lança sua 60ª obra espírita, denominada Amor de Provação. No início dessa entrevista já vamos mostrar o livro que o Simonetti está mais uma vez lançando. São 60 obras literárias com uma pincelada espírita de tudo aquilo que acontece nas suas obras lançadas aqui em Bauru e em todo o país e até mesmo no estrangeiro. Muito obrigado, Richard, por você vir aos estúdios da TV Prevê para falar mais uma vez desta obra que você lança, de tantas outras que você já teve a oportunidade de lançar e que nós temos o privilégio de passar para o público telespectador de todo o planeta. Opa, agradeço, Samuel, a oportunidade de estar novamente aqui na TV Prevê. É sempre um prazer também estarmos aqui conversando, principalmente como espírita, enfocando temas relacionados com a doutrina espírita, né? Bom, Richard, como é que é este fôlego para escrever 60 livros, como você já o fez, nos seus jovens 80 anos, muito bem vividos e trabalhando sempre pela doutrina? Eu sempre digo, Samuel, que é uma surpresa para mim também, saber que eu escrevi 60 livros. Eu nunca pensei nisso, né? Que chegaria a um número tão grande assim de livros publicados. Mas as coisas vão acontecendo, né? Eu aposentei há 31 anos do Banco do Brasil e desde então, embora com os encargos do Centro Espírita Amor e Caridade, que hoje é uma verdadeira empresa, né? Ela tem muito serviço, faz muita coisa, é uma das maiores instituições doutrinárias e de assistência social e promoção social do Brasil. Apesar desses encargos todos, eu tenho muita disciplina para escrever. Então toda manhã eu escrevo, seja 1 hora, 2, 3, de acordo com a disponibilidade. E eu entendo que a vida é assim mesmo, né, Samuel? Para você conseguir alguma coisa, você tem que ter perseverança e disciplina, né? Richard, e você falou que dedica 1 ou 2 horas por dia, toda manhã, para o exercício da escrita. E isso vai se tornando bastante gratificante para quem escreve, para quem gosta, e é o seu caso. Mas você não é um escritor que psicografa as suas obras. Tudo aquilo que você escreve é aquilo que sai da sua mente, do seu intelecto, para poder produzir e ter esta manifestação literária. Eu sempre digo que os meus livros não são psicografados, são suorografados, né? Dá muito trabalho, muita pesquisa que a gente faz. Eu me lembro, inclusive, de uma entrevista do Thomas Alva Edison, que foi o maior inventor de todos os tempos, né? Ele patenteou mais de 1000 invenções. Foi um prodígio. Devemos a ele, inclusive, a lâmpada elétrica, o fonógrafo, né? Foram invenções importantes. E quando lhe perguntaram se ele inventava as suas coisas por inspiração, ele falava, não, 10% de inspiração, 90% de transpiração. É exatamente isso, né? Eu acho que todo mundo que faz alguma coisa, em qualquer setor de atividade, nós vivemos rodeados de espíritos, tem sempre espírito para nos influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. Bom, já que eu fiz uma colocação aqui de obras psicografadas e entre os autores nós temos aí o Chico Xavier, o saudoso Chico Xavier, saudoso da vida material, porque ele está em outro plano. O que é obra psicografada? É obra em que o médium, é sempre psicografada por um médium que entra em transe, sintoniza com os espíritos e os espíritos passam a escrever por intermédio dele. No caso do Chico era uma mediunidade toda especial, a gente chama de mediunidade mecânica, que o espírito literalmente tomava a mão dele e escrevia, né? Aliás, o Chico no começo do seu trabalho, ele chegava a produzir dois artigos, por exemplo, ou 2 histórias, ou escrevia 2 livros usando as 2 mãos, né? Então, numa demonstração evidente de que não era ele que fazia. Porque ninguém consegue escrever 2 textos diferentes um do outro ao mesmo tempo, né? E enquanto isso ele ficava conversando com as pessoas e as mãos se movimentando. Era um exemplar raro de mediunidade, né, que a gente chama de mecânica,
mas ele trabalhava como médium, tanto é que o Chico psicografou perto de 450 livros, né? Eu acredito que seja o maior autor, se o considerarmos como um mero escritor, é o maior de todos os tempos no Brasil. E raros no mundo alcançaram esse nível de produtividade, né? Quem foi o autor do Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos, na verdade, como o próprio nome está dizendo, ele é dos espíritos, né? Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ele apenas foi um intermediário dos espíritos e foi apanhando aquelas perguntas e respostas, que ele mesmo formulava muitas delas, e deu um corpo de doutrina àquelas informações que vinham da espiritualidade. Mas ele não é propriamente o autor do livro, né? Os autores são os espíritos que o assistiam. E ele foi o coordenador, então, coordenador. da Ele obra. também não era médium, né? O Kardec também não era médium. Ele se serviu de vários médiums que psicografavam as respostas que os espíritos davam. Depois ele cotejava. Kardec era muito cuidadoso, né? Ele desenvolvia o que ele chamava de universalidade dos ensinos espíritas. Ele, quando fazia uma pergunta, ele submetia a vários médiums. E depois ele cotejava as respostas a ver se havia identidade nas respostas. Se houvesse, ele poderia dizer que a resposta emanava do mundo espiritual, não era da cabeça do médium, né? Inclusive o Allan Kardec, não era esse o nome dele, né? Não, o Kardec foi um grande pedagogo francês, autor de muitas obras de pedagogia na França. Ele era muito ligado ao ensino. O nome dele era Léon Hippolyte Denisard de Rivail. Léon Hippolyte Denisard Rivail. Quando ele lançou o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, ele achou que seria interessante não misturar a atividade dele como pedagogo. Com a atividade espírita. Por isso ele passou a usar um pseudônimo, que seria Allan Kardec, na verdade um nome que ele teve numa existência anterior, quando ele foi um sacerdote druida, né? Ele teve informações a respeito e acabou usando o mesmo nome, né, para lançar as obras espíritas. Bom, Richard, eu mostrei o livro que você está lançando, Amor de Provação. E eu dei uma folhada e você gentilmente fez uma dedicatória, como faz carinhosamente em todos os lançamentos aqui que você nos traz, encaminha a minha, a Nádia, o Duda, enfim, aqui ao pessoal da TV Prevê. Este é um livro que se trata de um romance. Por que um romance? Exatamente. Eu gosto muito de romance, Samuel. O romance, principalmente, é um livro mais acessível ao leitor, né? Porque você está contando uma história. E a história permite a identificação daquilo que o escritor escreve com a vida prática daqueles que leem. Aliás, se você observar bem, Jesus usou muito o sistema de contar histórias para transmitir os seus ensinamentos. As parábolas, Jesus apresentou mais de 60 parábolas, são histórias pequenas, mais compridas, né? Bem sintéticas algumas, mais expansivas as outras, mas sempre contando uma história para fixar o ensinamento. Gosto muito desse sistema. E o romance se presta bem a esse tipo de informação que a gente passa. Que o leitor vai lendo, principalmente esse livro que envolve questões do amor, e envolve o amor que é correspondido, mas não é realizado. Às vezes há problemas entre aqueles que se amam, no sentido de realizar esse afeto. Isso daí pega uma grande parte do público, né? Todo mundo sempre tem um caso de amor não realizado. Então ele envolve uma situação dessa natureza. Há personagens centrais e há outras personagens com histórias paralelas, né? Mas o amor de provação seria o amor de duas pessoas que se amam e que por uma situação alheia à sua vontade, uma circunstância, não conseguem se unir, né? A gente vê isso acontecer muito. Aliás, na literatura você pega o Shakespeare, né, com Romeu e Julieta, é um caso típico de amor que a gente poderia chamar de provação. Quer dizer, pessoas que não conseguem se realizar porque havia uma divergência muito grande entre as famílias, né? Você conhece a história, o telespectador conhece também. Mas eu situaria essa história que está em Romeu e Julieta como um amor de provação. Quer dizer, eles não conseguiram consumar a sua união, né? Você faz uma série de citações, amor não correspondido, amor contrariado, amor desiludido, amor sofrido, amor impertinente, amor possessivo, amor desprendido, amor sacrificado, amor dedicado, amor sublinhado e amor realizado. Eu te pergunto, o amor é diferente
em algumas escalas. Por exemplo, nós temos aí o amor de mãe, o amor de filho, o amor de pai, o amor de esposo, o amor de inimigos, porque também os inimigos podem se amarem. É difícil, mas pode. Pode se amar. Na verdade, nós temos, os gregos tinham vários nomes para definir o tipo de amor, né? Como você falou, amor de amigo, amor de mãe ou de pai, amor de amantes, e na língua portuguesa nós não temos essa diferenciação, né? O amor engloba tudo. Então daí às vezes as pessoas até confundirem as coisas, porque você pega às vezes um amor platônico, né? Que Platão falava do amor puro, o amor que não cogita de aspectos materiais, ou de sexo, ou de sensualidade, seria um amor mais espiritualizado. E o amor que não pode se realizar, né? O amor que não se declara, que alguém ama uma outra pessoa, mas por timidez ou por impossibilidade não pode declarar, seria o amor platônico. Isso é uma forma pura de amor, não há dúvida nenhuma. Agora, eu digo sempre o seguinte, toda vez que existe uma ligação nesse terreno, de afetividade, de carinho entre um homem e uma mulher. Eles podem até não realizar o seu sonho de uma união, eles podem ser os dois casados e não terem a possibilidade de realizarem o seu desejo de união, mas de repente viver bem, sem problema nenhum. A coisa começa a complicar quando o amor resvala para a paixão, quando surge a fantasia e os amantes... A paixão é um excesso de amor? Não é excesso de amor, é um amor que resvala para a sensualidade, né? Quando o cidadão começa a imaginar uma situação de sensualidade, de comunhão carnal, de sexo, né? Atividade sexual, daí o amor se transforma numa paixão, daí é difícil até conter. Os adultérios geralmente acontecem não porque duas pessoas de repente se amam, mas acontecem porque elas resvalaram para a paixão, a partir da fantasia, imaginando uma comunhão carnal, sexo, sensualidade, tudo aí. O que a doutrina espírita fala a respeito? Mas o livro é exatamente uma tentativa de fazer as colocações que o Espiritismo nos fala a respeito do assunto. Inclusive amor de provação. Digamos aí, vamos dizer, um homem e uma mulher, os dois jovens se encontram, os dois já são casados, as respectivas famílias já têm filhos, né? Então, de repente, eles sentem uma atração muito grande um pelo outro, que vão ficar juntos, acabam abandonando a família, as respectivas famílias. O que é um erro, porque, segundo André Luiz, que tem uma obra monumental também psicografada por Chico, há um princípio básico, segundo o qual ninguém será feliz em cima da infelicidade alheia. Você não pode construir a sua felicidade em cima da infelicidade do outro. Você vai ter que responder por isso. Você está cometendo um delito, principalmente um casal que abandona os respectivos lares para se unirem e serem felizes, estão deixando uma retaguarda de sofrimento para duas famílias. Então o amor de provação surge quando isso acontece, e esse casal que tem realmente uma afinidade, né, digamos lá umas gêmeas, entre aspas, que nós não fomos criados aos pares, e esse casal, quando reencarna, às vezes vem com a provação de se reencontrarem e não poderem consumar a sua ligação em face dos compromissos do passado. Então seria o amor de provação. Quer dizer, existe aquela chama que existia no passado, ela reacendeu hoje, mas eles estão novamente numa situação em que eles não podem ficar juntos. Estão passando não só pelo teste, como estão também, através da experiência que estão vivenciando, estão resgatando o débito que tem no passado, não seria por aí. O amor, ele tem prazo de validade? Até porque nós vimos que muita gente casa e faz aquela união e aquela comemoração, há um jubileu, e poucos depois, ou tempos depois, ou anos depois, a separação carnal. Acabou o amor? Até 7 anos, no Brasil, mais da metade dos casamentos são desfeitos. Mais da metade. O que acontece é o seguinte, nós vivemos numa época de liberdade sexual confundida com libertinagem. Namoro hoje começa num motel. Então, principalmente quando são jovens, há um envolvimento sexual, sensual muito grande. Isso é a paixão, né? Aquele desejo de comunhão carnal, de estar juntos. E às vezes acontece um casamento baseado exclusivamente nesse empenho de comunhão carnal, esse desejo de comunhão carnal.
E acontece o seguinte, a paixão é efêmera, né? A paixão se esgota, e quando acaba a paixão e termina a lua de mel, quando os cônjuges começam a enfrentar os problemas do dia a dia relacionados com filhos, finanças e até dificuldade de entendimento entre dois seres que são diferentes biológica e psiquicamente, o homem e a mulher são totalmente diferentes, né? Então, quando eles caem na realidade, vê que não tem nada em comum, havia apenas paixão, acabam se separando, né? Infelizmente, isso é fruto da atualidade terrestre. A maneira como nós lidamos com essas questões de comunhão, partindo para o sexo, colocando o sexo adiante do amor, né? O sexo não é todo o amor, ele é parte do amor e não é a parte mais importante. Mas as pessoas esquecem disso, caem na fantasia, buscam a comunhão carnal, quando acaba o fogo da paixão, acaba o amor, né? Na verdade não havia amor, havia apenas paixão. Há um versículo bíblico que diz o seguinte: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. O que é que significa isso? Jesus está falando no amor como no seu significado maior, que seria o amor platônico, né, proposto por Platão. É um amor espiritual, amor que você quer o bem da pessoa. Amar de verdade é você querer o bem da pessoa. Por isso você mesmo falou no início que o amor mais perfeito é o de mãe, né? Porque a mãe se realiza no bem do filho. Esse é o verdadeiro amor. Amar é querer o bem de alguém. Se você quer o bem de alguém, você jamais fará algo que possa prejudicar essa pessoa. Então você vai se realizar no campo afetivo de uma forma sublimada. Não precisa imaginar comunhão carnal nem nada. O amor pode ser grupal. Quando eu digo grupal, eu digo por que nós temos hoje o desacerto entre vizinhos, famílias, entre povos, que culminam inclusive com guerras. Tudo isso é falta de amor e de compreensão e de entendimento. Isso é fruto da inferioridade humana, Samuel. Nós moramos num planeta de provas e expiações, como diz o Espiritismo. O planeta de provas e expiações é caracterizado por uma população orientada pelo egoísmo. O móvel das ações humanas é o egoísmo. Nós conjugamos o verbo das nossas ações na primeira pessoa do singular. Eu quero, eu posso, eu faço. Isso acontece tanto no sentido individual quanto no sentido coletivo. Quer dizer, o indivíduo, o egoísmo individual, ele se projeta na consciência dos povos. Então, um povo quer dominar o outro, como acontece desde que o mundo é mundo. Mas é porque o egoísmo prevalece. Por isso Jesus recomendava que nós temos que combater o egoísmo. É fundamental. E o Espiritismo, ele tem por bandeira, se você me perguntar qual é a bandeira do Espiritismo, Kardec tremulou essa bandeira, hasteou essa bandeira, que é fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o antídoto do egoísmo. Na medida em que para ser caridoso você é obrigado a esquecer um pouco de si mesmo, você tem que pensar no outro, isso é caridade, é pensar no outro. Você começa a vencer o egoísmo. Agora, todas as divergências, os problemas, como você falou, em família, em vizinhos, em povos, grupos, tudo que existe de problemático no mundo é orientado pelo egoísmo, né? Enquanto o móvel das ações humanas for o egoísmo, nós teremos essa confusão que há no mundo. O antônimo do amor é o ódio? Eu diria que a falta de amor pode conduzir eventualmente ao ódio, né? Existe o desamor? Desamor seria a falta de amor, né? Tem muita gente que não tem amor por ninguém. Por amor, nada, né? Nem por si próprio, né? Não, a partir do momento que o cidadão é apaixonado por si mesmo, não, o cidadão pensa muito em si mesmo, né? Então ele tem muita dificuldade para pensar nos outros. E o amor, ele se realiza pensando nos outros, né? Enquanto você pensar apenas em si mesmo. Você nota uma coisa interessante, a família é um recurso usado por Deus para começar a quebrar esse comportamento egocêntrico da criatura humana, né? Porque na família você se liga a um grupo de pessoas, é o cônjuge, os filhos, você estabelece elos de ligação ali que o ajudam a vencer ou a mudar de pessoa na conjugação do verbo das suas ações. Quer dizer, você já não pensa mais em eu, você pensa em nós, o grupo, né? Começa a pensar. Quem se casa, quem tem filhos, a tendência é essa, você começar a pensar no grupo. Embora ainda seja um comportamento egoístico, né? Porque pensa-se no grupo e não pensa-se na humanidade, no grupo maior. Nós somos todos irmãos na Terra, né? Deveríamos viver como uma grande família, como diz Jesus, né?
Jesus dizia, minha mãe e meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade de Deus. Se nós cumpríssemos a vontade de Deus, viveríamos bem, a terra seria um paraíso. Nos respeitaríamos, nos ajudaríamos. Então é esse amor que envolve a comunidade inteira. Um amor que nós atingiremos em estágios mais altos de espiritualidade. Bom, o amor é uma pregação universal, é uma pregação religiosa, eu até diria. Uma sim. pregação que vem de Cristo, uma pregação que passam pelas instituições, pelas denominações. E o amor se prega por padres, por pastores, enfim, existe até um médium espírita, um escritor, um orador, que eu sou um admirador, a exemplo de tantas outras pessoas nesse país, e que é o Divaldo Pereira Franco, que você me dizia, que ele já está lá completando os seus quase 90 anos, e uma das suas grandes mensagens é o amor que ele prega nas suas oratórias mediúnicas ou não mediúnicas, nas suas entrevistas. Eu que tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, é sempre gratificante ouvi-lo falar desse tema. O amor é a suprema aspiração humana, ainda que a pessoa não tenha consciência disso. Né? O amor é o máximo, é o ápice da evolução. Aliás, o apóstolo João, na sua primeira epístola universal, ele faz uma observação muito interessante. Ele diz que Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Então ele resume tudo ali. Deus é a consciência cósmica do universo, o universo é regido pelo amor, e nós, quando realizarmos o amor em plenitude em nós estaremos plenamente harmonizados com o universo, consequentemente harmonizados com Deus. Né? Mas isso é para um estágio evolutivo mais alto, nós estamos longe disso ainda. O Pedro Valentim, ele diz, Richard, qual é a sua posição da doutrina, sobre a posição da doutrina espírita, sobre a posição de vida em outros planetas fora da Terra? E agora o homem está querendo viver em Marte, hein? Na questão 55 de O Livro dos Espíritos, o mentor espiritual, respondendo a uma pergunta semelhante feita por Kardec, ele diz que são habitados todos os mundos que giram no espaço. Isso pode, em princípio, causar até uma certa estranheza, porque nós sabemos, por exemplo, que aqui no nosso sistema solar, só a Terra tem vida biológica. Né? Vênus e Mercúrio são muito quentes, Marte e os demais planetas são muito frios, quer dizer, vida biológica como a Terra nós não temos no nosso sistema solar. Então a pessoa fala assim, como é que o mentor espiritual diz a Kardec que são habitados todos os mundos? O negócio é o seguinte, são habitados por espíritos. Espíritos que podem reencarnar quando haja vida biológica ou vão ter uma atividade no mundo espiritual quando não haja vida biológica. Se nós tivéssemos aí uma hecatombe nuclear aqui na Terra que acabasse com a vida biológica do mundo, a Terra continuaria habitada por espíritos. Né? Essas comunidades que aqui André Luiz faz referência, como o Nosso Lar, outras comunidades no mundo espiritual, são espíritos que vivem na espiritualidade. Se você acabar com a vida na Terra e não houver mais vida biológica, continua havendo vida espiritual. Por isso que o mentor fala que são habitados todos os mundos. Aquele que não tem a vida biológica tem vida espiritual, né? Por aí. Inclusive você já falou sobre isso comigo aqui, já falou para o telespectador, respondeu a pergunta do telespectador. Para quem acredita na reencarnação, existe a hipótese de reencarnar-se em um outro planeta que não seja a Terra. Isso? Tudo bem. Essa migração acontece entre mundos, né? Vai para um mundo, vem de outro mundo, né? Por aí. Bom, o professor Jurandir, que é um intelectual, professor do Prevê, diretor de escola aposentado, hoje diretor do Prevê de Agudos, ele disse, estudo a geloloria. Os anjos são espíritos bons. A Bíblia não propaga a ação dos anjos. Por quê? Foi um anjo que anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe de Jesus Cristo. O Espiritismo faz uma pequena distinção nessa questão de anjos e demônios. O Espiritismo não os situa como seres à parte na criação, né? Porque segundo a concepção teológica tradicional, os anjos foram criados à parte para servirem os homens. Seriam já espíritos acabados, preparados para a missão, seriam espíritos superiores, né? Na verdade, entidades à parte. Para o Espiritismo isso não existe. O Espiritismo diz que todos nós estamos em processo de evolução e se nós temos entidades angelicais atuando no mundo,
como Gabriel, por exemplo, que anunciou o nascimento de Jesus a Maria, ele, para nós espíritas, era um espírito muito evoluído, e um dos mais evoluídos do planeta, que tinha a missão de orientar, de ajudar Maria e José, né, e acompanhar os passos de Jesus. Mas para nós não existem entidades angelicais, existem espíritos evoluídos que têm um comportamento angelical, não seria por aí. Richard, claro, nós estamos falando de muitos assuntos, e quando você vem aqui, o telespectador gosta que você seja explorado a bem da verdade com todos esses temas, e por isso até mas deixamos até um pouco de lado. Eu queria saber, este livro é, mais uma vez, feito pela editora do SEAC. Toda a receita da venda deste livro, ela é transferida para as obras sociais do SEAC, é isso? Aliás, é bom destacar que os autores espíritas normalmente não cobram direitos autorais. Se eu cobrasse, estava rico, né, Samuel? Com 60 livros aí, eu estou mais ou menos com 2.500.000 exemplares que foram editados e vendidos. Eu considerar aí R$5 por exemplar de direitos autorais, eu estava milionário. Mas eu não ganho um tostão, não. Eu vivo no meu ordenado de aposentado no Banco do Brasil. E isso não é uma questão de mérito pessoal, não, porque isso é um costume no meio espírita. Então os autores normalmente doam os direitos autorais para as próprias editoras, quando espíritas, e para o trabalho social que as editoras costumam fazer. No caso do Amor e Caridade, você sabe que nós temos, além da editora, nós temos um trabalho social imenso que é feito, né? Hoje eu considero o Centro uma das maiores organizações filantrópicas do Brasil. Faz um trabalho maravilhoso. Em Bauru, o trabalho do SEAC, a TV Prevê já fez matérias mostrando crianças, idosos, albergados, sendo assistidos pelo SEAC. São 7 núcleos, né, então... muito grande. Inclusive, um trabalho que teve destaque há pouco tempo na imprensa aí foi a questão do albergue. O albergue hoje faz um trabalho muito bom. A clientela de albergue, ela mudou muito. Mudou, o perfil mudou bastante. Eu me lembro quando eu comecei no Centro Amor e Caridade, geralmente os diretores davam um plantão no albergue. A gente dormia no albergue, atendia os albergados. E eu me lembro que a gente atendia 120 pessoas por noite, era muita gente. E a maior parte eram famílias nordestinas que vinham... Eram migrantes, né? Eram migrantes. Era um pessoal muito carente, muito necessitado, dormia no albergue, era atendido, né? Você tem uma ideia do nível cultural desse povo vinha do Nordeste, um dos cuidados que nós tínhamos que ter era informar ao cidadão que o vaso sanitário não é poço, sabe? Não era poço para tirar água, é vaso sanitário. Ele não sabia disso. Então você tinha que entrar junto nos banheiros para ir avisando o pessoal para eles não usarem a água do vaso como se fosse água para tomar banho, se lavar, ou como se fosse uma pia. Agora, hoje a população de albergues, ela mudou muito. Hoje é a população de rua e drogados, né? E nós fazemos um trabalho muito bom. É verdade. É uma população que tem que ser atendida também. São irmãos nossos, né? Carentes, necessitados. E a questão do crack, por exemplo, eu estava lendo uma entrevista de um especialista em tratamento de craqueados, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, o problema maior do crack não é o vício, é a falta de perspectiva. Se você der uma perspectiva para o cidadão, ele vence o vício. Então é uma coisa que eu mesmo não sabia, mas um especialista estava dizendo sobre isso. E é o que nós estamos tentando fazer lá, dar uma perspectiva para pessoas que estão envolvidas pelo vício. E fazer atendimento de população de rua também, que muita gente franze o nariz quando vê alguém da população de rua, mas são irmãos nossos, extremamente carentes. Precisa ter alguém que cuide deles, nós estamos tentando cuidar. Para dar esta perspectiva. Richard, onde é que este livro pode ser encontrado e a partir de quando e como é que se compra este livro? Ele já está à venda lá no centro, no Amor e Caridade, na rua 7 de setembro, 830, na livraria espírita da USE também, que fica ali na Virgílio Malta, quase na esquina da 7 de setembro, na quadra de baixo. E também a ideia é lançar na Jalovi, né, em outras livrarias aí, onde a pessoa poderá procurar. Eu garanto que quem tiver a oportunidade de ler vai gostar, porque fala de amor, né, Samuel? Você amor é sempre um tema... Pode pesquisar no SEAC,
você que nos assiste em outra cidade do país, ou até mesmo fora do país, olha, quando eu digo fora do país, não é esnobismo, não é nada. É que nós temos 15 mil acessos mensais na programação da TV Prevê, em média, durante o mês. Ou seja, via internet. Via internet, claro. E ao vivo, com link ao vivo. Neste momento, por exemplo, nós estamos sendo assistidos, eu já te digo, 2 lugares que regularmente nós recebemos e-mails e que... Uma delas é uma universidade na Rússia, em Moscou, e outra é uma universidade numa cidade próxima de Nova York. Ou seja, o pessoal fica sistematicamente ligado na TV Prevê. E claro, além de muitos bauruenses... Samuel, quem se interessar pelo livro, pode também entrar na nossa editora, SEAC Editora. Só por lá SEAC Editora, vai aparecer, tem a livraria virtual. A pessoa pode comprar também via internet. A gente entrega onde a pessoa estiver. A Nádia tem uma curiosidade, ela falou assim, Richard, eu já li muitos dos seus livros, como eu também, e ela quer saber, e a curiosidade dela, quais são seus livros que você escreveu e que são... É claro que nós temos prioridades e privilégios com algumas das nossas atividades e ações. Quais são seus filhos prediletos em termos literários? Se tiver 60 filhos, você vai dizer qual filho predileto, é difícil, né? É complicado. Eu me envolvo sempre com os últimos, né? Que a gente está escrevendo e está se envolvido. Quer dizer, é como um recém-nascido que você dá mais carinho, mais atenção para ele, né? Pois os outros vão ficando para trás. Eu gosto muito, até o meu livro mais vendido, eu acho um livro muito interessante, ele tem ajudado multidões aí, em questões relacionadas com a morte, é Quem Tem Medo da Morte, né? Esse livro já vendeu 250 mil exemplares. Mas é um livro para você dar para quem está passando pelo drama da morte de um familiar. O Espiritismo tem uma visão... Já falamos sobre isso muitas vezes. Então seria por aí, digamos aí que seria um dos preferidos, né? O Quem Tem Medo da Morte. Ô Richard, você, apesar de ser um escritor, você não está fora do contexto da vida humana e da vida de brasileiro. Como é que você vê esse momento de turbulência que está passando o país, com a iminente, inclusive, impeachment da presidente Dilma? Eu me lembro de uma expressão de Jesus, quando ele fala que os escândalos são necessários, mas ai daqueles por quem o escândalo vem. Então eu acho que o que está acontecendo no país é justamente isso, está aparecendo a verdade, essa institucionalização da corrupção que há no nosso país está sendo combatida veementemente. Eu acho que vai emergir daí um país melhor, um país mais consciente de políticos e empresários que levem a sério a questão da lei, né? O povo está fugindo muito da lei. Então, acho que essa agitação toda, a verdade está aparecendo, as coisas estão acontecendo, a caminho de um mundo melhor, de um país melhor. Eu só acho, o que eu acho problemático que está acontecendo aqui no Brasil, é essa tendência das pessoas agirem como mocinhos e bandidos. Quer dizer, nós somos os mocinhos, quem pensa diferente, o outro lado são tudo bandidos. E a coisa não funciona assim. Não dá para você generalizar e dizer que quem está de um lado é tudo mocinho e quem está do outro é tudo bandido. Não tem gente boa de ambos os lados, tem gente coerente, tem gente firme e tem gente desonesta, tem gente que é bandido mesmo, de ambos os lados. Então não dá para a gente estar assumindo essas posturas. Eu acho isso muito perigoso. Você vê no Oriente Médio o que está acontecendo na atualidade, um Estado Islâmico, a briga entre xiitas e sunitas. Você vê dentro de uma mesma religião, que é o islamismo, nós temos duas correntes que chegam a terçar armas, eles estão se enfrentando, é sunita e xiita, porque tem interpretações diferentes a respeito do Alcorão. Eu acho um absurdo isso. São irmãos da mesma fé que estão se digladiando. Nós não podemos permitir que isso aconteça no Brasil, nem envolvendo religião, nem envolvendo política, de forma alguma. No fundo, nós somos todos irmãos. É aquele irmão que pode ter entrado para o desvio, está fazendo uma coisa errada, mas deixa a justiça funcionar. E se a justiça dos homens não funcionar, a justiça divina funciona, todos vão responder por aquilo que fazem. Nesse particular, Samuel, eu acho que o Espiritismo tem uma contribuição muito grande para oferecer, porque o Espiritismo nos dá uma visão, sabe, do que vai lhe acontecer. Todas as religiões falam, né? Quem não age direito vai para o inferno, vai para o purgatório, vai sofrer. Mas são muito noções meio especulativas e que caem muitas vezes na fantasia.
O Espiritismo, de repente, tem um livro de Kardec, por exemplo, que é O Céu e o Inferno, na segunda parte, ele registra ali mais de 100 manifestações de espíritos em variados estágios. Tem os felizes, os infelizes, o político que usou mal o poder, tem aquele cidadão que se matou, tem aquele que é mau, tem aquele que era muito mau. E ele nos dá um quadro assim, tão claro, tão objetivo do que é a vida espiritual, do que nos espera, que de repente você muda automaticamente o seu comportamento. Você passa a ter um comportamento mais equilibrado, mais voltado para a honestidade. Não que você seja uma pessoa boa e honesta, mas porque agora você está vendo o que vai acontecer para aquele que não é bom e não é honesto. Então, acho que a contribuição do Espiritismo é muito boa nesse particular. E um detalhe, Samuel, observe bem, dessa turma toda que está envolvida em atos de corrupção, tanto gente do governo como das empresas, deputados e tudo mais, eu ainda não vi nenhum espírito. Sabe? Pode ser que tenha, que eu não saiba, mas não vi. Ah, porque o espírito é melhor? Não é melhor. Ele não é melhor. Nós não somos melhores. Tem ninguém melhor que ninguém aqui. Apenas nós somos mais conscientes da nossa responsabilidade. Porque o Espiritismo nos mostra que a vida não é uma brincadeira. Existem responsabilidades muito grandes naquilo que nós fazemos. E a gente vai responder por isso. E o Espiritismo é na base do mata a cobra e mostra o pau, né? O Espiritismo fala do que vai nos acontecer, ele abre a cortina e mostra o que acontece. Para aqueles que são desonestos, que não agem bem, os traidores, os adúlteros, tudo aquilo que se compromete no erro, no crime, no vício, o Espiritismo está mostrando. Então, nós espíritas, a gente é mais comedido, não que sejamos melhores, mas porque nós estamos mais alertados quanto à necessidade de mudar o nosso comportamento. É por isso que eu digo e repito, nós temos que nos ver uns aos outros como irmãos. Podemos primar pela verdade, pela justiça, pela honestidade, mas não erijamos trincheiras, sabe? Eu sou o defensor do bem, aquele é do mal, eu sou mocinho, ele é bandido. Não façamos isso não dá certo. A dona Estela do Alto Paraíso, ela diz: parabéns pela entrevista, Samuel Ferro. O escritor Richard é um grande estudioso e conhecedor da doutrina espírita. Aprendi muito hoje com ele na TV Prevê. Muito obrigado, dona Estela. Abraço e feliz Dia das Mães a todas. Extensivos também da nossa parte. Muito obrigado pelo carinho e pela manifestação, dona Estela. Richard Simonetti, muito obrigado por ter vindo mais uma vez falar do lançamento do seu livro e para poder proporcionar a visão daquilo que você tem sobre muitos temas e muitos assuntos. Obrigado, que é do interesse geral. Obrigado, sempre uma satisfação estarmos aqui. Né? Espero que você leia o livro. Né? Com certeza, li todos que chegaram em minhas mãos, como os leio todos. Aliás, minha diversão predileta é ler, ler e ler. É o que eu sempre digo para os jornalistas. Mesmo lendo, eu não entendo nada, imagina sem ler. E isto é uma recomendação que eu dou para os estagiários, para as pessoas que trabalham e que querem entrar nesta profissão. O segredo desta profissão é ler, 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 ler e ler. É isso que eu... como dizia Sócrates, a única certeza que nós podemos ter é que nós não sabemos nada. Né? Nada, é verdade. Muito obrigado a todos. Peraí, tem mais uma correçãozinha aqui, deixa eu ver o que é. A palavra certa é angelologia, estudo dos anjos, que Sim. O professor Jurandir colocou aqui. Ao telespectador que nos brindou com a sua audiência, o nosso agradecimento. Deixamos o convite para que estejam conosco nos horários alternativos desta programação na próxima segunda-feira. Mais uma vez, reiteramos a todas as mães que nos assistem e ou não, que este dia possa ser consagrado, porque Dia das Mães são todos os dias. E a nossa homenagem, o beijo carinhoso a todas elas. E feliz é aquele que tem a mãe para poder abraçar, para poder beijar e para poder lhe entregar o seu carinho. Felizmente eu não tenho mais. Aos que nos acompanharam, um final de semana muito feliz e muito gratificante. Muito obrigado.